Os parceiros lá da Mundo Trips, falar em viagem, né? Quem tem pet que faz parte da família, pet é parte da família, tem que ficar atento. E para falar um pouquinho mais sobre isso, temos um convidado especial aqui hoje, o veterinário Danilo Cândido, para a gente ir observar o que precisa ficar atento quando vai viajar, se tem um pet na casa, né? Bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, para a gente poder esclarecer um pouco sobre esse tema, que parece ser algo tão simples, mas ele tem várias nuances, assim. Que pode gerar dor de cabeça se não cuidar, né? E grandes. Pessoal, se você for viajar e não tomar os devidos cuidados com seu pet, você pode ser acusado, incriminado até como maus tratos. Existem algumas multas grandes que podem ser cobradas e assim, realmente pode se tornar um crime. Perfeito. Tá? Tem que cuidar, então. O que é preciso observar, doutor, para quem está pensando em viajar e tem um pet? Então, de forma simples, se você vai viajar, o primeiro ponto que a gente precisa é um planejamento, assim como você comentou ali já no início. Então, assim, já vai fazer uma viagem, planeja ela completa. Perfeito. Se o pet está dentro dos seus planos, então a gente tem que participar desde a fase inicial, desde todo o planejamento. Porque assim, nós precisamos preparar a documentação para esse pet viajar, para esse cão, gato ou até mesmo alguma ave. Então depende do pet, né? De cada um tem sua necessidade. Certo. Então a gente precisa preparar toda essa documentação e essa documentação ela está muito ancorada em relação à questão sanitária, em questão da saúde do pet. Ele tem que estar primeiramente saudável. Então, se você vai viajar, a gente tem que começar a planejar a saúde dele desde muito antes. Então, não só naquele período em cima da hora da viagem para preparar, que não é só a documentação pela documentação. É todo o bem-estar. Saúde real. É a saúde real, é isso aí. Perfeito. Daí entra o quê? Vacina, atestado? O que precisa oficialmente? Então, oficialmente o que a gente precisa é que o animal esteja vacinado contra a raiva. Então, pode ser a vacina pública, que é aplicada atualmente pela prefeitura, ou uma vacina, desde que aplicada por um médico veterinário. Então, também serve em clínica particular. Então, assim, fui lá em algum local, uma pessoa qualquer assinou para mim, não emitiu a carteira de vacinação, não tem o carimbo e a assinatura do médico veterinário, essa vacina, de forma legal, ela não vale. É como se não tivesse feito. Como se não tivesse feito. E isso traz até prejuízo para o animal. Não é interessante a gente vacinar a raiva 2 vezes no ano, assim, não tem essa necessidade, não tem essa indicação. Então, assim, a gente vai precisar da vacina antirrábica, estar em dia. Depois da vacina antirrábica, esse animal ele precisa passar por uma avaliação do médico veterinário para verificar como está a saúde dele. E aí, tendo a liberação, é emitido um atestado sanitário para a viagem. Certo. Esse atestado ele tem a validade de 10 dias. Tá? Então, são 10 dias corridos, não são 10 dias úteis. Então, por exemplo, hoje, dia 23... esse atestado, se for emitido hoje, ele vai valer até o dia 2 de janeiro, porque novembro tem dia 31, né? Então, se a viagem for além, eu tenho que pegar um outro atestado para voltar. Isso, lá na cidade de destino. Então, perfeito, não é permitido pela legislação que o veterinário faça algo maior do que esses 10 dias. Do que os 10 dias. Então, assim, minha viagem vão durar 15 dias. Já sei que eu tenho que pegar outro atestado para voltar. Vai ter que pegar outro atestado na volta lá na outra cidade. Isso a gente está falando de viagens nacionais. Certo. Para viagens internacionais, a diferença... pouquinho mais completo aí o negócio. É bem mais complexo. Diz que aí varia de acordo com o país. Certo. Tem alguns países, a União Europeia, por exemplo, ela é bem seletiva. A gente tem que fazer exames para verificação se o animal tem a imunidade contra a raiva, já com uma certa antecedência. Então, assim... precisa de um planejamento bem maior. É bom procurar um profissional, né? Doutor, uma outra situação, para quem vai viajar e o pet não vai junto. Nesse caso, também demanda um pouquinho de planejamento. Nós temos aqui em Sorriso vários hotéis para deixar o seu pet lá. Então, isso depende da regra de cada hotel. A gente sabe também que os hotéis eles sempre exigem a carteira de vacinação. Normalmente a carteira de vacinação completa. Então, não só com a vacina antirrábica, mas com todas as outras. Tem a modalidade também pet sitter. Então, temos aqui em Sorriso, dá para falar dezenas de profissionais. Que vão lá para tratar e cuidar desse animal. Isso, que vão na casa, trata dele, cuida da alimentação, faz uma verificação básica do animal, até brinca, tudo depende do combinado, né? Certo. E por fim, tem sempre essa questão de pedir ajuda para um familiar, um vizinho. Então, aí até a gente sempre fala, olha, é muito bom ter uma rede de apoio para nos ajudar,
Mas tem que pensar mesmo, será que essa pessoa tem o mesmo amor que você no seu pet, pelo animal? Então, infelizmente, a gente volta e meia faz alguns atendimentos aí de pessoas que foram viajar e quando retornaram, se deparou que assim, o vizinho já não tinha todo aquele amor que ele tem. Não cuidou como havia sido combinado. Isso, então de repente, às vezes vale mais a pena contratar um profissional, porque aí a pessoa tem realmente um compromisso contigo. Perfeito. E também tem um contrato firmado ali que você tem como cobrar dela também, né? Qualquer tipo de prejuízo. Muito bem, importante saber disso. Outro aspecto, fogos de artifício. A gente sabe que legalmente os fogos com barulho são talvez proibidos, mas ainda tem gente que não está nem aí com essa proibição. Para o animal, isso afeta de fato? Afeta, com certeza. Isso pode provocar danos irreversíveis ao comportamento do animal. Ele pode desenvolver síndrome do pânico, ansiedade, assim como as pessoas. Nós temos que ter ideia que a audição do nosso cão, gato, ela é muito mais efetiva do que a nossa audição. Uhum. Então, esse barulho de estampido provocado pelos fogos de artifícios, eles são realmente assustadores para esses nossos animais. Por isso, tantos fogem de casa nesses dias de festa aí, né, doutor? É bem por aí. Até a nossa recomendação sempre assim, se você já tem um histórico que o seu pet tem medo dos fogos de artifício e a gente já sabe que nessa época tá demais, infelizmente tem os contravensores aí, então já pode começar a planejar para esconder esse pet. Uma indicação que a gente tem é coloque ele dentro de casa, de repente dentro de um quarto. Aí nesse quarto a gente ainda pede para deixar bem fechado janelas, cortinas e de repente até colocar uma música, colocar uma televisão, ele ali. Ficar com o pet no colo para poder acalmar. Porque a gente sempre acontece alguns acidentes por conta de fogos de artifício. O pet se mutila. Ele tem alguns que ficam tão desesperados pro lado de fora da casa, que ficam arranhando a porta a ponto de se automutilar. Já vi coisa assim também. Então, infelizmente, já atendi. Outros casos, o pet acaba fugindo pra rua. E aí, Pode ser atropelado. Esse é o ponto. Ele se perde, ou ele é atropelado. Pronto, aí vira um desespero pra família. E aí é muito mais difícil depois, né? Muito. É bem complexo de encontrar um pet perdido aí. Agora, sim. Normalmente os fogos de artifício ocorrem durante a noite, agora também a gente está numa época chuvosa, então tudo dificulta para encontrar um pet perdido à noite. Exato. Então é importante tentar prevenir ao máximo. E fazer um apelo, né, doutor, para que quem ainda tem esse hábito de soltar foguete com barulho, que troque por aqueles que só tem a cor, o colorido, que aí até fica bonito de ver na virada de ano, mas sem barulho, né, doutor? É isso mesmo. Então tem essas opções que você pode comprar, pode optar por isso. Então tem a questão dos pets, os idosos, as pessoas doentes. Então, assim, nós temos muitos aspectos... Além dos animais, né? Além dos animais. Assim, a gente sempre fala que o veterinário é um profissional preocupado com a família, né? Não é só com o pet. Então, a gente se preocupa com toda a família. Até também, acontece, a gente faz atendimento de alguns pets que são suporte emocional de crianças, de adultos. E se, de repente, esse pet, por algum motivo, se desaparecer, então a complicação vai ser muito grande. Perfeito. Doutor, algo mais que o senhor considera importante falar para a nossa comunidade nesse momento? Só retornando um pouquinho no aspecto das viagens, a gente falou em relação à documentação, mas eu gostaria de reforçar também a todos que quando vocês forem viajar, cada meio de transporte exige um abrigo diferente. Vou falar uma caixa de transporte. Por exemplo, para o meio aéreo, se o pet for viajar na cabine de passageiros, são caixas de transportes flexíveis. E elas têm que estar dentro das medidas que as companhias aéreas exigem. Tem que se informar lá. Então. Tem que se informar lá. Aí nos ônibus já podem ser caixas de transporte rígidas ou flexíveis. Aquela caixinha que usa para levar no veterinário, normalmente pode ser usada. Pode ser essa. E no seu carro, se você for viajar, por exemplo, vai daqui para Lucas do Rio Verde, precisa da documentação e precisa estar com esse animal bem preso. Assim, a legislação solicita que ele esteja preso em um local. Assim, ele não precisa ficar dentro da caixa de transporte, mas ele tem que estar, por exemplo, atado ao cinto de segurança. Ele não pode ficar solto numa caminha porque ele é da família, ele não faz nada, ele não pode. Isso daí é crime de trânsito também. Então, assim, o pet não pode viajar solto no carro. Inclusive, até eu faço um apelo para quem anda dentro da cidade com o pet solto no carro, com ele ali junto com o volante. Espiando na janela. Ele tem risco de cair e outra, ele tem risco de provocar um acidente contigo, com a tua família. Perfeito. Então, você, em primeiro ponto, está fazendo um crime de trânsito e ainda está pondo em risco a sua família e outros ali que por estar viajando. Então, o pet
dentro do carro, ele tem que estar no banco de trás. É categoria preso. Infantil, o pet Ele é no carro. Vamos falar sério. Isso, então ele tem que estar dentro de uma caixa de transporte ou então com uma coleira guia presa ao cinto de segurança. Ele não pode estar solto. Perfeito. De repente você vai ganhar uma multa aí e vai ficar bravo com... O bichinho não é culpa dele, ele é o irracional, né? Nós somos os racionais, né, doutor? É isso mesmo. Legal. Algo mais? Olha, acho que a gente... Basicamente é isso, conseguimos esclarecer um pouco para quem queira. Agora falta ação, né? Não adianta só ouvir, eu sei que é, mas não vou fazer, tem que fazer. Tem que fazer, tem que cumprir. A gente quer uma sociedade bem organizada, então tem que partir da gente, né? Perfeito, doutor. Muito obrigado em seu nome. Queremos aí desejar Feliz Natal, né? A toda a sua equipe e aos veterinários em geral, com suas equipes, que são muito importantes também nessa virada aí de ano, né? Isso, muito obrigado. Tudo de bom para todos. Obrigada, obrigada. Ouvimos aqui o doutor Danilo Cândido, né? Veterinário em Sorriso.